Mulher valorosa, age com a direção de Deus, seja na solidão ou na solitude. Qual a diferença entre solidão e solitude? Solidão é um sentimento negativo, associado à dor, tristeza, vazio, angústia. É um sofrimento involuntário. Às vezes, surge mesmo quando a pessoa está rodeada de pessoas. Em casos extremos, pode levar ao isolamento social, à depressão e outros problemas de saúde mental. E a solitude? É visto como um sentimento positivo, voluntário e prazeroso. A pessoa escolhe estar isolada, deseja ficar só para praticar suas atividades, como ler, meditar, estudar ou simplesmente estar consigo mesma. Como oportunidade de autoconhecimento, a pessoa se sente preenchida e em paz, sem a necessidade de companhia para se sentir bem. Baseado em Ruth I, vamos estar ministrando uma história bíblica que se encontra no livro de Ruth, que fala sobre a história de solidão de 3 mulheres. E que 2 se destacaram por viverem a solidão de uma forma diferente. Se uniram para enfrentar, assim unidas, constrói um futuro juntas. Essas 2 mulheres se chamavam Noemi, a sogra, e Ruth, a nora. Elas mudaram a história de suas épocas, mostrando que, apesar de frágeis e desprotegidas, podiam se ajudar, se abraçar e, com amor e inteligência, trouxeram para ambas benefícios e, para o futuro bíblico, deixaram uma história que hoje usamos como exemplo. Essa história começa com Noemi e seu marido Elimeleque e seus 2 filhos que fugiram de Belém de Judá porque estava acontecendo uma grande fome e foram morar em Moabe. Lá, seus filhos se casaram com 2 moabitas, de nome Ruth e Orfa. Mas Noemi não contava com a solidão que ia viver dentro de sua família, pois morre seu esposo e também seus 2 filhos, ficando ela com apenas suas 2 noras, que não tinham filhos. A dor involuntária, a solidão, foi o que sobrou para essas 3 mulheres. O que fazer se naquela época a mulher era só para casar, ter filhos e cuidar da casa? Mas elas agiram diferente, se cuidaram, se abraçaram. Eram como se fosse do mesmo sangue. O amor, o cuidado havia no meio dessas mulheres. Noemi agora era a chefe da casa. Noemi soube que sua terra, Belém de Judá, estava voltando a produzir novamente, que a fome estava chegando ao fim. Então, juntamente com suas 2 noras, se colocam de pé e resolveram voltar para a terra natal de Noemi. Essas mulheres tinham motivos suficientes para não ter ânimo para nada, mas se levantaram, se colocaram de pé, programaram o futuro, indo atrás das bênçãos que nem sabiam, mas Deus tinha programado para elas. Em certo momento, Noemi pensou: vou voltar sozinha, começou a fazer novos planos. Mas quando Deus tem propósito em nossa vida, nossos planos podem ser mudados. Podemos querer ir para a direita, mas Ele nos direciona para a esquerda. Se for seus planos, sua vontade. Noemi, então, beija suas 2 noras e diz: Ruth e Orfa, voltam para a casa de seus pais, que eu voltarei para minha terra. Vocês são novas e poderão casar-se novamente. Assim, as 3 se abraçaram e choraram. Precisavam daquele choro, pois às vezes chorar traz alívio para a dor. Desabafamos, lágrimas às vezes são necessárias. Orfa abraça Noemi e a beija e volta para a casa de seus pais. Mas Ruth abraça Noemi e diz: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei.
Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo vigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha a resposta de Ruth, está lá em Ruth 1, 16, 17. Assim, Orfa volta para a casa dos seus pais, e Ruth e a sogra Noemi voltam para a cidade de Belém de Judá. Vemos aqui um caso de solidão. 3 mulheres viúvas que perderam seus maridos. Viúvas e solitárias. Não porque queriam, mas a viuvez é involuntária. Ninguém perde seu cônjuge porque quer, mas a morte chega para todos em diferentes ocasiões. Algo aconteceu nessa história de sogra e nora. A história conta que a viuvez de ambas as uniram como mãe e filha. O laço sanguíneo não foi necessário, mas o amor aproximou estas mulheres. Isso acontece também nos dias de hoje. Temos amigas que são mais que irmãs, que Deus uniu para propósitos. Somos exemplo disso. Podemos ser aquela amiga que, quando nossa amiga estiver passando pelo dia mal, possa nos ligar, mandar mensagem, pedir oração, até mesmo um abraço, porque o abraço cura feridas. Noemi e Ruth viveram o dia mal juntas, mas a tristeza acabou fortalecendo seus laços, unindo-as para propósitos maiores. Noemi e Ruth deixaram o exemplo que situações podem ser mudadas quando na dificuldade procuramos amigos e irmãos. Assim unidos, podemos escrever uma nova história com a nossa vida, trazendo consolo para outras mulheres que possam estar passando por problemas. Deus não quer que fiquemos escondidas, sofrendo, seja pelo mal de perda de um ente querido, seja por doença ou até mesmo problemas corriqueiros. O melhor a fazer é procurar um amigo, um irmão e pedir ajuda. Um abraço, uma palavra pode não resolver nossos problemas, mas vai nos dar força para enfrentar-nos com mais ânimo. Andar só nos entristece, nos faz lembrar das lembranças ruins. E como você é uma mulher valorosa, ande com alguém que também sirva este Deus de promessas, que além de nos fazer promessas, ele as cumpre. Mesmo que o mundo inteiro pratique atos diferentes, nós devemos seguir o protocolo do amor. Amar, ajudar e estar com nosso irmão no momento do dia mau. Assim podemos alcançar muitas mulheres que hoje se encontram passando pelo dia mau, que estão sem recursos para avançar na guerra que estão passando. Vamos dar exemplos de mais um abraço estendido para Noemis e Rutes. Noemi e Ruth, abraçadas, voltam para a cidade natal de Noemi, e lá Ruth casa com um parente próximo de Noemi, que era muito próspero, de nome Boaz. Desta união nasceu um filho que se chamou Obed, que foi o avô de Davi, o rei Davi. Jesus nasceu da família de Davi e Ruth entra para a genealogia de Jesus. Você pode ler em Mateus 1,5. Lá está o nome de Ruth na genealogia de Jesus. Lembrando que Ruth nem era judia, mas moabita. E nesse tempo o judeu não podia se misturar com o gentio. Noemi e Ruth viveram um período de solidão involuntária pela viuvez. E como todo ser humano, elas sofreram seu período de luto pela perda. Mas também seus sofrimentos foi por um tempo determinado, pois o luto tem que ser vivido, chorado, sofrido por um tempo, faz parte. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que temos o tempo para todas as coisas determinado por Deus debaixo da terra, inclusive para rir, para chorar, nascer e morrer, e para tudo há um tempo. O luto é o pior
a maior perda para o homem. A Bíblia nos ensina que precisamos viver esse momento de perda, mas que também chegará o tempo do consolo, que precisamos nos colocar de pé, como Noemi e Ruth fizeram. E lembrando que chegará o tempo de sorrir e o tempo de se alegrar. E nessa história, Noemi e Ruth tiveram o seu tempo de solidão, de dor e de choro, sofreram, viveram o luto. E depois do tempo de luto, Noemi e Ruth se põem de pé e vão rumo a Belém, terra de Noemi. E Deus tinha tudo preparado para elas. Elas não sabiam, iriam fazer parte da história bíblica. Assim, a história bíblica nos ensina que temos o direito de viver o nosso dia mal, temos o direito de chorar e de passar pela solidão, do luto, mas no tempo determinado por Deus, temos que ter olhos espirituais e viver o que Ele tem preparado para nós. Pois nada dura para sempre, nem mesmo a dor, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos viver o novo de Deus, o tempo de se alegrar chegou. Receba, amada. Que Deus abençoe você no seu entendimento. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara. Fique na paz do Senhor Jesus.